Bom dia novamente, gente. A gente está começando mais uma sessão do nosso Direito com Jornalistas, né? A gente tem aqui como convidada a professora Maria Rubik-Mano, da UFBA, né? E Renata Aranini, da USP, que vão conversar com a gente sobre liberdade de gênero e moralismo, né? E eu sou Lívia Ramos, eu sou professora da UNEB, na Universidade do Estado da Bahia, e estou com Mário nessa empreitada desse curso. Mária hoje tem um compromisso ela é vice-candidata, vice-diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, e foi marcado um debate hoje nas chapas, então eu estou aqui tentando substituir ela à altura. Inicialmente, eu quero agradecer muito a Maíra e a Renata, né, por ter aceitado o nosso convite, para falar um pouco sobre a liberdade de gênero e moralismos. A gente está esperando a Maria Marta, que ainda não vem, né? Então, será vocês duas que farão a discussão, né? Então, vou passar para a nossa convidada, né, já que a gente está em casa, porque eu também fui de São Lázaro, né, mas era Faculdade de Filosofia. Então, a gente passa para a Renata começar a falar. Inicialmente seriam 5 minutos, mas como a gente tem um pouquinho mais de tempo, ela pode falar um pouco mais. Depois eu passo para você, para as suas primeiras considerações, ok? Renata? Renata, você nos ouve? Renata? Renata, você nos ouve? Oi? Você nos ouve? Desculpa, tá? Eu fui pegar uma água. Vou ligar a câmera. Seja muito bem-vinda, né, a Ligar. nosso grupo de extensão. Eu iniciei falando que a gente, infelizmente, a Maria Marta, ela não vai poder participar, que ela está adoentada, então será você e a Maíra. E aí, inicialmente, eu queria que você começasse falando sobre liberdade de gênero e moralismo. A gente normalmente faz em 5 minutos, mas como tem somente vocês duas, você pode falar um pouco mais, né? Começar a sua primeira fala, né? Nesses 5, 10 minutos, para a gente começar o debate. Para mim está um pouco distante, mas enfim, eu posso começar. Eu vou, acho que começar falando um pouco o que eu faço, não sei se tem sentido, mas enfim. Eu sou pesquisadora no SEBRAP, né? E a minha pesquisa atual eu tento entender uma reconfiguração, na verdade, as disputas pela democracia no Brasil contemporâneo, mas analisando peças da Brasil Paralelo, que eu tomo como uma plataforma em que a relação entre representação política e direitos se reconfiguraria. E é claro que isso passa, essa análise passa pela discussão de gênero, num sentido butleriano, né? Se vale dizer, ou seja, entendendo o gênero como não só como compreendendo mulheres, né, mas as relações entre sexo, que convencionalmente se chama gênero,
inclusive na sua, ou até sobretudo na sua dimensão performática, e a orientação do desejo, que traz para discussão a, a orientação sexual. E o que eu falar, em parte, é fruto de uma reflexão conjunta, né? Eu estou inserida num grupo de pesquisa, eu acho justo dizer que, enfim, eu não penso sozinha, embora, obviamente, tudo que eu falo é o que eu penso, né? Então, a responsabilidade é minha, mas tem uma elaboração conjunta e, então, eventualmente, vocês podem esbarrar com, enfim, com análises, enfim, relacionadas por gente como a Jaqueline Teixeira, Lemis Luiz Silva, Paula Monteiro, enfim, são as pessoas com Camila Nicásio, Lilian Salles, são pessoas com as quais eu trabalho diretamente. E, então, vamos lá. Eu fiquei pensando, assim, até porque eu acabei de fazer o treinamento para jornalistas na Folha, eu fiquei pensando nessa relação, né, entre análise social e jornalismo. Eu acho que o que conecta essas duas práticas, pelo menos um elemento que as conecta a atenção para o novo. É claro que, por um pouco que eu conheci do jornalismo, o que interessa são os fatos novos, né? E na pesquisa, em alguma medida, a gente, pelo menos nas ciências sociais, a gente tenta oferecer novas interpretações, novos entendimentos, enfim, de fatos novos ou conhecidos. Eu acho que isso nos conecta e tem muita relação com o que eu tenho tentado fazer. Assim, eu acho que olhando para o debate, especificamente no Brasil, a discussão de gênero me parece ser uma discussão emergente a partir, ou especialmente emergente a partir dos anos 2010, que ela ganha, se eu não estou equivocada, uma maior proeminência. Acho que isso tem relação com um processo social no Brasil, né, em que, enfim, emergem novos atores, novos discursos, ainda que eles existissem, potencialmente, eles me parecem emergir, ganhar proeminência nessa última década ou década e meia. A própria Brasil Paralelo, cujas peças eu analiso, aparece nesse processo. Se forma em 2016 e tem aí uma trajetória de sucesso em menos de uma década. E pensando assim para nossa discussão, o que me chama a atenção, e eu tento trazer isso nas minhas pesquisas, é que quando a gente discute gênero nesse período, o quadro dos direitos humanos, a gente sempre corre o risco de perder de vista o quão recente é uma determinada interpretação dos direitos humanos, né? Que é uma interpretação, enfim, dos direitos humanos que o associa intrinsecamente com construções muito propícias a uma a determinadas demandas, direitos relacionados com gênero, seja direitos tanto de identidade de gênero quanto relacionados com a identidade ou com a orientação sexual. Porém, quando a gente olha a história dos direitos humanos,
no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra, o que o material deixa ver é que o que a gente chama o que a gente reconhece como direitos de gênero e sexualidade são uma construção muito recente, uma construção do pós-Guerra Fria, e isso eu acho que pode ser interessante para dissociar ou para dissolver um pressuposto de que há nos direitos humanos uma espécie de progressismo intrínseco. Tenho dúvidas de que haja, e ainda que haja, ele emerge historicamente no pós-guerra só, e não no momento em que toda essa arquitetura dos direitos humanos, pelo menos internacional, mas também nacional, no caso do Brasil, né, se a gente considerar a Constituição do Marco, se constitui. A Constituição é de 88, e quando eu falo em arquitetura internacional, eu estou falando do pós-guerra, então, da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, os pactos da ONU sobre direitos civis e políticos e sobre direitos econômicos e sociais, de 66, alguns documentos, né, que surgem nos anos 70, 80, inclusive relacionados com os direitos das mulheres, e no que se refere à orientação sexual, por exemplo, não há, né, um documento, um tratado internacional sobre a matéria. A própria letra dos direitos desses documentos acaba trazendo elementos interessantes para pensar historicamente essa relação entre direitos humanos e o que hoje a gente reconhece como, enfim, direitos relacionados com gênero, porque os termos gênero, orientação sexual não aparecem nesses documentos, né? Como não aparecem na convenção. O que não significa que, claro, que esses direitos não possam ser interpretados para afirmação de direitos relacionados com gênero. Tanto podem que têm sido construídos dessa maneira no pós-Guerra Fria. Eu, como eu disse, só acho interessante dissolver um pressuposto que às vezes me parece informar análises, mesmo a construção de notícias de que há uma dimensão, há um progressismo intrínseco nos direitos humanos. Por que eu acho importante, né, dissolver esse pressuposto? Porque uma das formas de entender o que emergiu dos anos 90 em diante no Brasil é tomar esse processo como um processo em que o sentido dos direitos humanos é disputado desde dentro, inclusive, ou sobretudo no que diz respeito ao gênero. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que às vezes uma forma de olhar para que a gente, enfim, complicado usar a gente, né? Mas o que com alguma frequência aparece como antigênero, por exemplo, no Brasil, uma outra forma de olhar para esse fenômeno é entender ou supor que, na realidade, o que se está chamando de antigênero é uma interpretação concorrente dos direitos humanos, que tem uma dimensão produtiva, ou positiva, se a gente quiser, não no sentido normativo, no sentido dos valores, mas no sentido de pôr algo, construir algo, concorrente com essa interpretação dos direitos humanos relacionada com gênero, com direitos das mulheres e direitos de pessoas LGBT no pós-Guerra Fria. Por que eu chamo a atenção? Porque eu acho isso interessante, analiticamente interessante.
Porque o olhar, quando a gente dissolve esse pressuposto e percebe que, enfim, os autores estão criando coisas, a gente percebe que o que se tenta, em parte o que se tenta é justamente promover uma interpretação concorrente disputando a construção dos direitos humanos, né, no mundo contemporâneo. E isso no Brasil me parece muito presente. Eu acho que há toda. Claro que o próprio termo, né, ideologia de gênero, já evidencia, ele materializa esse fenômeno, mas há outros, né? E, e aí o que pode ser interessante observar é como esses atores falam a audiências, né, e experimentam para ver o que funciona e o que não funciona na ação social. E nesse processo, eles tentam perceber que acaba ganhando saliência na própria sociedade brasileira. Acho que isso tem me interessado. Então, o esforço, nesse caso, é perceber primeiro como diferentes atores disputam os direitos humanos, a construção dos direitos humanos, o sentido dos direitos humanos, no que diz respeito a gênero e sexualidade, o que eles fazem, as práticas desses atores e como o gênero intersecciona com outras, enfim, com o que a gente chama de outros marcadores sociais da diferença, né? Então, com raça, etnia, classe e religião. Eu acho que a intersecção com a religião, como a religião não costuma aparecer entre os marcadores sociais da diferença, a intersecção com a religião muitas vezes se perde. Mas ela me interessa particularmente. Eu vou ficar por aqui porque nem sei quanto tempo eu falei, fui tentando organizar, assim, falando, né, os pontos que eu escrevi, mas, enfim, estou interessada na conversa com Maíra e quero, claro, eu fui mal educada, né, eu falei de supetão, mas queria agradecer muito o convite para, enfim, pra ter essa conversa. É, Quero agradecer a Mariana. Espero que eu falei tenha algum sentido para vocês. Vamos falar, pergunta como tá o áudio, senão eu vou aí e boto o celular para servir de microfone, entendeu? Obrigada. Obrigada, Renata. Você tocou num ponto que esse curso ele foi inspirado, né? Que são o que a gente chama de pontos difíceis dos direitos humanos. Então, a gente, no primeiro momento, a gente trabalhou com segurança pública e racismo. Agora, na semana passada, a gente trabalhou com democracia, ditadura e memória. E hoje, a gente está trabalhando com a questão de gênero, né? E vamos falar também de religião. E vamos falar também da questão da terra, né, que é uma questão importante de direitos humanos, que são pontos difíceis que a gente localizou numa pesquisa que a gente faz sobre a história dos direitos humanos no Brasil. Mas vou passar agora para a Maíra, para a gente ter o prazer de ouvir ela falar. Oi, gente, bom dia. Dá para me escutar no online? Tá bom. Ouço bem, agora eu ouço bem. Então, beleza. Bom dia a todas, todos, todes. Quero agradecer a Mari e a Amanda pelo convite, cumprimentar a Renata. Achei que a Renata ia estar aqui presencial, porque a gente ia sair para almoçar depois, sabia que era online. E cumprimentar todo mundo que está assistindo. Bom, eu pensei também em apresentar um pouco a pesquisa que a gente vem fazendo, e essa pesquisa tem talvez um diálogo, tenta fazer pelo menos um diálogo com o jornalismo. Eu sou jornalista de formação, embora não atue no campo. Eu sou hoje professora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA,
do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo. Bom, a gente tem feito, o Flávio está aqui, que é bolsista da pesquisa, nós temos feito nos últimos anos uma pesquisa que se chama Combatendo a Reação Reivindicando Justiça de Gênero, que é uma pesquisa-ação feita em parceria com diferentes países e que é sediada na Universidade de Sussex, na Inglaterra, com financiamento do Fundo Sueco para o Desenvolvimento, que busca mapear e compreender os retrocessos contra gênero durante governos conservadores e países do sul global. Então, é um estudo comparativo entre Brasil, Índia, Bangladesh, Quênia, Uganda e Líbano, que é bastante interessante, porque geralmente, quando se pensa mais recentemente em comparar o governo Bolsonaro com outros países, a gente tem feito comparações com o governo Trump ou com a Hungria, ou com a Marine Le Pen na França, que não ganhou, mas enfim, né, se caracteriza como uma liderança de extrema-direita. E, enfim, essa pesquisa tenta, então, compreender como é que esses ataques a gênero, aos direitos da população LGBTQIA+, têm sido impactados durante os governos conservadores. Gente, eu não sei para onde eu olho. Se eu olho para quem está assistindo aqui, se eu olho para a Núbia, se eu olho para trás para ver a Renata, eu estou meio agoniada. Mira, eu te vejo pequenininha, eu acho que talvez tenha sentido você olhar para o enfim, para o auditório. Bom, eu vou falar então, né, com o recorte do governo Bolsonaro, particularmente, e queria iniciar dizendo que os retrocessos eles não começam com o governo Bolsonaro, né? Então, assim, a disputa sobre direitos das mulheres, LGBTQIA+, é uma disputa que está presente na sociedade brasileira. E isso é algo que aparece nos outros países também, é bem interessante. A gente tem feito um debate sobre o que mudou, né? Qual foi a diferença durante esse momento? A gente entende que houve uma intensificação de ataques aos direitos, mas que, na verdade, a gente continua com muitos direitos não conquistados, né? Uma democracia que não está plenamente implementada no sentido da cidadania de determinados grupos que estão em situação de subalternidade. Então, a gente entende que durante o governo Bolsonaro houve uma intensificação, mas que já havia antes um recrudescimento de ataques que cresceram, em especial a partir de 2015, e que, mais do que isso, as desigualdades de gênero e raça e classe são estruturantes da sociedade brasileira, então elas estão presentes em diferentes momentos da história do país. Para dar um exemplo dessa intensificação a partir de 2015, basta lembrar que já no governo Dilma houve um corte de 22% do orçamento de política para enfrentamento à violência contra as mulheres e que houve o fim da Secretaria de Política das Mulheres com status de ministério. E durante o governo Temer, isso foi ainda mais impactante, né, em especial no que diz respeito ao corte de verbas, mas, sem dúvida, durante o governo Bolsonaro, isso entrou num outro patamar, né? E projetos importantes, como o da Casa da Mulher Brasileira, ficaram parados e o orçamento de recursos para o enfrentamento à violência contra as mulheres deixou de ser utilizado na ordem de 70%, que é muito escandaloso. Eu compilei todos os dados desde Dilma e do golpe de 2016 até o final do governo Bolsonaro num artigo que saiu na margem esquerda, com Stephanie Nascimento. Se alguém quiser, eu posso passar depois o artigo desse ano. E tem toda a sequência, né, do corte das políticas públicas. Então, assim, a gente tem um ataque muito concreto, né, aos direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, no orçamento, e eu acho que isso
é algo que na nossa pesquisa fica bastante evidente o quanto as políticas neoliberais, a intensificação do neoliberalismo no Brasil está combinado com o neoconservadorismo, seguindo a análise do Andy Brown. E também a gente tem um ataque no âmbito do discurso, né? O Bolsonaro, desde seu discurso de posse, afirma que vai combater a então chamada ideologia de gênero, entre aspas, e nomeia Damares Alves, uma ministra evidentemente contrária aos direitos das mulheres, para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e que tem o nome incluído de família nesse ministério para adotar uma feminista, que sabemos que é uma perspectiva de uma família cis heteropatriarcal, né? Cristã. Pois é. E ao longo dessa pesquisa, nós buscamos entender, então, quem eram os principais atores dessas disputas envolvendo gênero, como estava se dando a resistência também a esses ataques, porque houve muita resistência. E eu acho que um achado importante para a gente conversar, talvez, seja pensar que, de certa maneira, algumas instituições permaneceram funcionando no Brasil e parcialmente a imprensa entre elas, né? Então, eu queria tocar nesse ponto. Porque desde 2016, houve uma dúvida acerca do funcionamento das instituições brasileiras em função de uma presidenta ter sido deposta a partir de um golpe parlamentar, né? Não houve crime para Dilma Rousseff ser deposta, isso foi comprovado, tanto que ela não perdeu seus direitos políticos. E desde 2016, então, fica essa questão e acho que em alguma medida as pessoas começaram a usar ironicamente a frase de que as instituições estavam funcionando, mas o que a gente vê durante o governo Bolsonaro é que, de fato, algumas instituições funcionaram para garantir direitos e disputar os sentidos da democracia no Brasil. E, nesse sentido, essa análise a gente corrobora com a interpretação do Federico Filkenstein, que é um pesquisador argentino, que é professor da New School for Social Research, e que tem analisado o governo Trump e o governo Bolsonaro e os movimentos neofascistas, e infelizmente agora, por ele ser argentino, ele vai ter um vasto trabalho de campo para analisar o governo Milei, né? Então, assim, eu gostaria de destacar como exemplo, né, o funcionalismo público, porque nas nossas entrevistas, trabalhos de campo, nós percebemos uma resistência muito grande dentro do funcionalismo público para garantir que o Estado brasileiro continuasse atuando a favor dos direitos, né, das pessoas em situação de subalternidade social. E o Supremo Tribunal Federal, eu acho que é um exemplo também bastante evidente, né? Há uma disputa intensa dentro do judiciário nesse período e que tem marcadamente a Operação Lava Jato como um destaque, mas o Supremo Tribunal Federal também foi muito importante como garantidor das eleições do ano passado. E eu acho que queria destacar aqui uma parte da mídia e da imprensa. E aí eu quero falar de um caso especificamente, muito rapidamente, já para terminar essa primeira parte, que é a investigação do portal Catarinas, que foi publicada pelo Intercept, sobre o processo judicial envolvendo o aborto de uma menina engravidada aos 10 anos. Eu acho que esse caso ele é bastante importante, prototípico, porque o portal Catarinas ele conseguiu atuar denunciando a situação da audiência, né, especificamente da audiência, em que a juíza pergunta se a menina não aguentaria segurar mais um pouquinho a gravidez, ao invés de autorizar o direito ao aborto legal, né, que consta no Código Penal desde 1940,
E, então, houve uma atuação muito importante da imprensa nesse sentido, né, e das jornalistas do Portal Catarinas e do Intercept, que publicou a matéria e contribuiu para que ela tivesse maior visibilidade, para que fosse garantido esse direito ao aborto legal. E teve um outro caso também em que a imprensa também conseguiu denunciar as ingerências do Ministério, da então ministra Damares Alves, para tentar evitar um aborto legal de uma outra criança que tinha sido também estuprada por seus familiares, padrasto, que não me lembro direito, no Espírito Santo, que só conseguiu fazer o aborto sendo transferida de estado, indo para o Recife, porque, inclusive, o Ministério tinha contribuído para divulgar dados de localização de onde essa menina potencialmente faria o aborto no Espírito Santo. E então eu queria lembrar esses dois casos, né, para pensar, e em especial do Portal Catarinas, porque essa denúncia depois causou muitos problemas para jornalistas, né? Elas foram denunciadas por incitação ao aborto. Essa denúncia foi arquivada recentemente pela Justiça. E a deputada estadual Campagnolo instaurou uma CPI do aborto na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com o objetivo de criminalizar jornalistas do Portal Catarinas, né? Então, eu queria destacar esse caso, porque eu acho que ele mostra que, enfim, como o Renata trouxe muito bem, né, elucidou para nós, nós vivemos um período de disputas no que diz respeito às questões de gênero, de sexualidade, diversidade, e essas disputas elas estão presentes em todas as esferas da sociedade. E a imprensa não é um lugar diferente, né? Essas disputas estão presentes na imprensa. Aborto é uma pauta polêmica e, no entanto, a imprensa alternativa, no caso, né, o Portal Catarinas, teve uma contribuição fundamental como garantidora de direitos. Né? Se não fosse a denúncia desse portal, do Portal Catarinas, da reportagem, não é possível saber se a menina de 10 anos estuprada teria acesso ao aborto legal, teria acesso ao seu direito, né? Então, eu queria destacar esse ponto e aí colocar uma questão talvez para a gente dialogar, que é pensar nesses casos, né, de violação de direitos e de pontos sensíveis, como a questão do aborto legal, dos direitos reprodutivos, qual é o papel dos meios de comunicação, dos jornalistas, como fazer uma cobertura jornalística com perspectiva de gênero e como atuar de fato como garantidores de direitos, né? É preciso pensar em estratégias para cobrir esses temas, né? Por exemplo, como não incorrer em revitimização, né? Como não fazer com que a pessoa passe repetidas vezes pelo mesmo sofrimento ao narrar sua história. Ou pensar em quem é de fato o agente, quem está ali numa posição de vítima, né? Porque com frequência notícias como essa colocam o enfoque na criança estuprada, que é uma vítima. Não colocam tanto enfoque no agente que cometeu o estupro, no Estado que impediu que ela tivesse acesso ao aborto legal, na promotora, na juíza, e na estrutura machista da sociedade brasileira também, que não permite ainda a descriminalização do aborto. E eu acho que esse caso, então, do Portal Catarina, de novo, é um bom exemplo, porque o foco da matéria foi denunciar a juíza e a maneira como ela buscou, por meio de ocupar um cargo no Poder Judicial, impedir um acesso a um direito, né, de uma criança estuprada, enfim. Então, eu queria trazer esses pontos e deixar essa pergunta para a gente conversar, né, como é possível fazer um jornalismo com perspectiva de gênero, pensando no jornalismo como um espaço que pode contribuir para a garantia dos direitos humanos. Obrigada. Eu pensei em já fazer uma pergunta para rodar o debate, como a gente está sendo duas outras convidadas, pensei em já perguntar algumas coisas. Tudo bem?
Bom, a gente vai modificar um pouco o roteiro que a gente tinha, já que a gente só tem duas convidadas, e a gente, ao invés de começar a interagir no chat, fazer perguntas, a gente já vai começar nesse primeiro bloco já com perguntas. Minha primeira pergunta é para Renata. Tudo bem, Renata? Bom dia. Você comentou desse surgimento de certo refluxo antigênero a partir dos anos 2010, e a gente vê que algumas pautas dentro desse universo têm uma permanência. A exemplo do direito ao aborto, que teve um momento maior com a decisão da Rosa Weber, e com as portarias do Ministério da Saúde. Também a questão do casamento igualitário, que ressurgiu com a votação daquela comissão da Câmara. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns temas que podemos chamar de novos, né? Então, a questão do que se chama de linguagem neutra, com vários projetos de lei contra isso, a questão das crianças trans, a exemplo da CPI na Alesp sobre o tema, sobre o Antigos, que é um ambulatório que trata da saúde de crianças trans, e a exemplo do espantalho do banheiro neutro, a exemplo do episódio recente da resolução do Conselho Nacional LGBT+, que virou um ponto dinâmico para os conservadores mobilizarem sua base em torno disso. Então, eu queria saber a questão de como você analisa essa permanência de alguns temas, mas o que muda com esses temas novos surgindo. E aí, em relação ao chat, a gente teve uma pergunta, que eu acho que podem ser para as duas, de qual a importância da linguagem neutra na comunicação jornalística. Mas, assim, eu acho que eu ampliaria para a linguagem de gênero inclusiva na comunicação jornalística. Então, é isso. E eu também queria perguntar para a Maíra, que, obviamente, vem de uma mudança, né? A gente já tem 8, não sei, 9 meses de novo governo, então a gente já consegue ver uma coisa aqui ou ali. E é uma pergunta mais livre para você, Maíra, em termos de a gente volta a ter o Ministério das Mulheres, com uma mulher feminista à frente, tem uma inédita secretaria LGBTQIA+, com uma militante travesti à frente, e ao mesmo tempo a gente tem questões orçamentárias, com as tensões entre um programa econômico mais restritivo e demanda por mais investimento e reconstrução de políticas sociais. E eu queria perguntar onde é que ficam as políticas de gênero nesse ambiente. Então, as minhas duas perguntas foram essas, e a do chat sobre a importância da linguagem de gênero inclusiva no jornalismo. Posso responder? Posso começar? Fazer uma pergunta. Quero agradecer a pergunta eu vou também, eu não sei se é pertinente, mas eu queria interagir com os pontos que a Maíra propôs para a discussão, que eu acho que, enfim, me instigaram e acho que são importantes também. O som não estava muito bom, então estou com medo de não ter entendido a pergunta. Mas se eu entendi bem, a pergunta é, bom, por que alguns temas e não outros, né? E sobre a importância da linguagem neutra no jornalismo. Eu me interessa, assim, para situar, né? Eu trabalho com antropólogos, a minha pesquisa é interdisciplinar, mas dentro das ciências sociais, e eu me interesso em observar as práticas dos atores, assim, tentar interpretá-las, né, entendê-las. Eu acho que muitas vezes a discussão sobre direitos humanos, por exemplo, né, não só no Brasil, de uma forma geral, ela é muito marcada por um certo institucionalismo. Eu, enfim, e meus colegas de pesquisa, a gente acaba supondo que, na verdade, há intérpretes autorizados, né, há intérpretes do direito que o próprio direito autoriza, né, como o judiciário, enfim, mas todos nós aplicamos e interpretamos direitos. Por quê? Porque todos nós atribuímos sentidos aos direitos
E mesmo quando a gente não reconhece, por exemplo, que, sei lá, a deputada Ana Campanholo está falando dos direitos das mulheres, direitos humanos, os atores se dizem falando sobre esses direitos. E ao se dizerem falando sobre esses direitos, eles estão efetivamente interpretando e aplicando esses direitos, ainda que a gente não reconheça os sentidos que eles atribuem a esses direitos como direitos humanos. Eu acho que essa é uma dimensão importante para pensar um dos pontos que a Maíra propôs e que eu acho que são não só pertinentes, mas não só um ponto pertinente, mas fundamental, que é como o jornalismo pode, enfim, pode contribuir, né, para a construção dos direitos humanos. O que eu acho importante, que os direitos humanos estão sendo construídos o tempo inteiro. Mesmo quando o judiciário estabiliza uma determinada interpretação, isso não significa que os atores não vão disputar essa interpretação, não vão tentar construir outros sentidos e promover outros sentidos. E eu acho que o que a gente percebe, aí a pergunta trazendo tantos temas, né, temas que acabam emergindo e temas que não emergem, não chegam a emergir, eu acho que os atores agem, assim, que é uma coisa evidente, mas que muitas vezes, enfim, a gente perde de vista, eu acho. Os atores agem, e eles estão ali experimentando o tempo inteiro. Nessa experiência, que é parte da ação social, eles vão tentando, por um lado, eles buscam, bom, vão ver o que rende, eles veem o que rende, no final das contas. E isso não são só os atores que, enfim, que se declaram conservadores. Os atores que se declaram progressistas também. A ação social, ela tem essa dimensão, né, de experimentar e ver o que rende, o que funciona socialmente. E por outro lado, as coisas não estão dadas de antemão. Então, nessa coisa de buscar o que funciona socialmente, muitas vezes as possibilidades se reconfiguram. Assim. E eu acho que isso ajuda a gente a entender por que, por exemplo, o aborto é um tema tão difícil no Brasil. Né? Eu acho que a agenda, como há um movimento anti-aborto, e essa bandeira empunhada por autodeclarados conservadores, eu acho que há, por exemplo, uma associação muito forte. Mas como a Maíra mostrou para a gente, a resistência ao aborto no Brasil, ela não está, por exemplo, relacionada, ela não se dá só entre, sei lá, eleitores de Bolsonaro. E eu falo eleitores de Bolsonaro nesse caso porque tem pesquisa de opinião, por exemplo, no Brasil mostrando, enfim, sei lá, 40% dos eleitores do presidente Lula também são resistentes a essa pauta. Então, acho que tem uma resistência que é transversal. Enfim, mas, por outro lado, nada disso está dado. Então, não é que esteja escrito em pedra que temas que não emergem não poderão emergir, mas significa que há uma demanda, talvez haja uma demanda por maior criatividade por parte dos atores para promover essas pautas, né, para ir abrindo espaço. Assim. Por isso que também acho que tem sentido pensar em termos de processo, em termos processuais. E como as próprias redes, elas vão se moldando, né, em função do contexto e tudo mais. E a linguagem neutra. Eu acho que eu não consigo avaliar assim, sobre a possibilidade ou não de usar a linguagem neutra no jornalismo, mas eu acho que é interessante que a própria linguagem tenha se tornado uma instância de disputa. Isso eu acho importante perceber, acho interessante analiticamente,
E acho que se conecta com o que eu disse no início, que é o sentido dos direitos humanos, eles podem até encontrar certa estabilização, em relação a gênero, inclusive, né? Gênero nesse sentido mais amplo, compreendendo orientação sexual, ou direitos de pessoas LGBT, mas isso não significa que, ao estabilizar, por exemplo, o judiciário retire uma determinada demanda, um determinado problema social das disputas, né? E disputar é construir. Disputar é construir. Eu acho que, no final das contas, é isso. E a linguagem é um meio pelo qual, enfim, os sentidos são construídos. Obrigada, Renata. Passa com a Maria. Eu concordo bastante com o que a Renata trouxe. Eu acho que se tem alguma lição que os movimentos aprenderam durante o governo Bolsonaro é que nenhum direito está garantido, né? Isso ficou bem evidente e de fato, assim, né, se a gente for pensar que o Código Penal de 1940 garante o direito ao aborto legal e até hoje é muito difícil acessá-lo, também são um outro exemplo de que mesmo com um reconhecimento jurídico institucional, uma certa estabilização de sentido, a disputa continua, né? E aí depende muito da agência, de quem está disputando esses espaços, né? Então, por exemplo, aqui na Bahia, até 2 anos atrás, tinha 2 serviços de aborto legal em funcionamento. A Defensoria Pública da Bahia, junto com profissionais de saúde, se juntaram num fórum de aborto legal e hoje conseguiram ampliar para 11 instituições que fazem aborto legal, instituições de saúde. E estão agora num processo de interiorização, porque também tem essa questão, né? A Bahia é enorme, muitos municípios, é muito difícil também para as pessoas que estão no interior virem a Salvador para acessar esse direito. Enfim, só como também mais um exemplo, né, de como essas disputas são permanentes. E, bom, mais um, assim, só para fechar isso, né, pensar que também a DPF, que Flávio citou para falar da Rosa Weber, também foi fruto de uma criatividade, de uma percepção ali de uma oportunidade da Anis, do Instituto Anis, junto com o PSOL, a Anis que já tinha feito uma outra ação que garantiu o aborto de fetos anencéfalos, para entender que era possível apresentar essa DPF no Supremo para que fosse discutida a possibilidade da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Então, tudo isso tem a ver com estratégias que os atores usam, com criatividade, mas, de fato, muitas vezes não é possível fazer essas disputas, ampliar essas disputas. Então, o aborto, eu acho que é uma pauta ainda que continua muito marginalizada, no sentido de um debate social, de fato, no Brasil. E quando eu penso que mais de 500 mil mulheres, pessoas com útero, realizam abortos legais por ano no Brasil, isso fica muito evidente que é uma questão de saúde pública, e, no entanto, esse é um assunto do qual não se fala, né? E eu penso nisso também em relação à referência das mulheres argentinas, como foi a aprovação do aborto. O aborto foi aprovado no Congresso Nacional na Argentina, que para a gente é impensável. O único caminho possível para a descriminalização do aborto no Brasil hoje seria essa DPF no Supremo. Mas na Argentina foi possível fazer isso no Congresso. E segundo os relatos das feministas argentinas, isso foi possível porque elas dizem que elas conseguiram colocar a pauta do aborto na mesa do jantar. Ou seja, as pessoas falavam sobre aborto, sobre o que significa aborto, quem faz aborto, a importância disso. Então, elas tornaram isso um assunto da sociedade argentina durante mais de uma década antes de conseguir aprovar. E a gente não tem conseguido fazer isso no Brasil, né?
Só rapidamente para responder sobre a linguagem neutra. Eu acho que existem diferentes estratégias textuais que permitem utilizar uma linguagem neutra, que não necessariamente entra em conflito com os manuais de redação, embora eu acho que precise fazer um debate também sobre os manuais de redação. Mas tem um livro de uma jornalista argentina, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas o livro chama As Palavras Têm Sexo, em que ela mostra diferentes formas de construção do texto mesmo, da linguagem, em que é possível pensar maneiras de se falar a mesma coisa sem utilizar o masculino plural como referência, né? Então ela faz uma série de exercícios de construção de texto para mostrar que é possível modificar a maneira como se escreve, mas eu acho que esse debate da linguagem neutra, obviamente, ele tem que ser ampliado, porque essas estratégias também têm limites, né? Essas formas de escrita do texto. Então, eu acho que é preciso repensar os manuais de redação e eu acho que há muita resistência em relação a isso. E sobre as mudanças no governo Lula, que o Flávio citou, eu acho que tem questões que são bastante evidentes, né? Logo que o governo tomou posse, a ministra da Saúde, por exemplo, derrubou as portarias que dificultavam o acesso ao aborto legal, que tinham sido assinadas pelo então ministro Pazuello, devem se lembrar. Memórias de guerra. Memórias de guerra. Então, assim, tem questões bastante concretas que aconteceram já no início do governo, mas tem outras questões que permanecem com os mesmos problemas que havia antes, né? Como, por exemplo, o orçamento pequeno. Né? O Ministério das Mulheres, na época do governo Lula 2, tinha 0,8% do orçamento e continua tendo um orçamento bastante baixo, mais baixo que outros ministérios que têm também, claro, sua importância, mas que poderia haver uma compreensão, eu acho, né, diferente de investimentos, em especial pensando que essa é uma questão que tem que ser transversal aos diferentes ministérios do governo. Mas, ao mesmo tempo, isso passa, como o Flávio bem disse, pela disputa no orçamento. E aí temos agora visto, né, a promoção do déficit zero pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, e que tem se colocado como um bastião, digamos assim, garantidor, né, das políticas neoliberais dentro do governo. E aí, de novo, corroborando com a Wendy Brown, o neoliberalismo ele caminha junto com o neoconservadorismo, porque é uma compreensão de que esse enxugamento do Estado, que vem das políticas neoliberais, ele faz com que a coesão social, os laços sociais e que determinadas tarefas, de fato, que deveriam ser cumpridas pelo Estado, como creches, por exemplo, sejam recolocadas sob responsabilidade das mulheres na perspectiva da divisão sexual do trabalho. Então, esse discurso neoconservador de defesa de uma suposta família idealizada, ele contribui para a implementação das políticas neoliberais no sentido efetivo de cortes orçamentários e no sentido também de redução do papel do Estado na vida social, para que haja um fortalecimento da instituição religiosa como organizadora dessa vida social, né? Então, existe uma disputa e essa disputa estava presente anteriormente e ela segue presente, né, dentro do governo Lula. Então, eu acho que compreender também que há avanços e retrocessos em diferentes cenários é importante para a gente, de novo, né, entender que não tem nenhum direito garantido, que essas disputas de sentido, elas permanecem, não há estabilidade que possa efetivamente assegurar os direitos, né? Posso interagir rapidamente com o que a Maíra falou? Sim. Não, eu acho importante alguns pontos que ela
enfim, assinalou agora, é, enfim, tava aqui pensando, na verdade, na fala anterior, eu acho que a Maíra falou, né, que muitas vezes a cobertura, por exemplo, de casos de aborto, ela enfoca a vítima, né, e não o autor. Eu acho que esse é um ponto interessante porque enfim, tem literatura a respeito, que os direitos humanos eles se reconfiguram no pós-guerra, no pós-guerra fria, ali, inclusive, e- embrenhados no em processos de transição, né? Nesse grande processo, que não é só brasileiro, não é só argentino, é um processo global, os direitos humanos, quando a disputa pelos direitos humanos, a construção de determinados problemas de justiça como questões de direitos humanos, ela passa muito pela construção pela apresentação pública, claro, do sofrimento. E eu acho que quando a Maíra chama atenção para isso, eu achei muito interessante esse ponto, no final ela mostra um limite que, portanto, demanda um esforço da imaginação aí. De fato, o código do sofrimento que traz a vítima, né, como protagonista, como sujeito de direito, ele não funciona nesse caso. Em parte por quê? Porque a criança não vai falar. Ela não fala por si nesses casos. Eu acho que esse é um ponto muito interessante que nunca tinha me ocorrido e eu acho que é importante, assim. Em relação ao Estado, também é curioso, assim, né, eu acompanhei relativamente de perto a eleição argentina enfim, alguns cientistas políticos até construíram ali, tinham gráficos e tudo, porque já vem estudando o fenômeno na América Latina, que de 2015 para cá, o grande derrotado nas urnas não foi nem a direita, nem a esquerda, foi a situação. Nas eleições de 2015 para frente, na América Latina, ganhou sistematicamente a oposição, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Acho que esse é um dado importante que se conecta com o que a Maíra acabou de falar. Por quê? Porque eu acho que, analisando, por exemplo, as peças da Brasil Paralelo, um dos elementos discursivos assim, que me chamam a atenção é um antiestatismo. O Estado, ele passou a ser apresentado e percebido, a meu ver, por parte importante da sociedade como não como um promotor, né? Não como um promotor de justiça, como um promotor de igualdade, enfim. Isso eu acho que é um elemento importante, assim, para se perceber, inclusive porque, claro, né, a gente está falando com jornalistas e muitas vezes a imprensa é parte, ou muitas vezes não, né, acho que em geral a imprensa é parte disso. Porque os atores, eles constroem. Eu percebo que muitas vezes supõem que o sentido do Estado está dado. E o que a análise social da última década, a meu ver, mostra é que o sentido do Estado não está dado. E há produções discursivas que têm ganhado adesão crescentemente, que apresentam o Estado como um fardo. Enfim, e aí eu acho que é interessante pensar que a Brasil Paralelo, por exemplo, tem
mais assinantes na sua plataforma do que a Folha, o Globo e o Estadão. Mais que o dobro. Então, acho que tem aí uma. Falo isso só para dar uma ideia, né, do alcance dessa plataforma. Tem uma do chat também. Se você abrir o chat, que no meu eu perdi a pergunta. Mas você pode fazer essa pergunta primeiro. Só um minutinho que Cláudia vai fazer uma pergunta. Acho que outro microfone até melhor ela falar no outro, que tá mais alto. Não é esse. Ah, esse mesmo. Eu aqui falando. Bom dia a todas e todos. Eu sou Cláudia Correia, sou assistente social de formação e sou jornalista também. E esse tema é um tema muito caro para nós, mulheres jornalistas, porque há um incômodo generalizado com relação à produção jornalística desses temas. E quanto mais específico e mais complexo, pior é a cobertura, é uma autocrítica. Eu notei, por exemplo, na Marcha das Mulheres Indígenas, que até o que foi feito na cobertura, né, que eu cobri em Brasília, foi muito ruim, muito raso e muito cheio de reforço aos estereótipos e uma péssima escolha das fontes e da interpretação do que estava acontecendo ali. Eu faço parte de um coletivo aqui em Salvador, que é a Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que reúne vários grupos de mulheres de bairros populares e feministas, e há muita crítica sobre essa produção e como a mídia retrata esses temas que são tão caros à sociedade brasileira e a nós mulheres. Então, eu queria provocar um pouco mais vocês com relação a isso, porque eu queria que vocês comentassem quais são as estratégias melhores que vocês veem, assim, as mais eficazes no sentido de uma aproximação maior com os movimentos sociais, os movimentos feministas e de mulheres, com essa produção, com essa mídia, com nós, jornalistas, no sentido de melhorar essa produção e de poder evitar as fontes de sempre, as oficiais, os governos, as estatísticas, os dados relacionados às políticas públicas e fazer uma abordagem mais qualitativa, né? Ou seja, ouvir mesmo as mulheres, os problemas, as denúncias. Parece que há uma prioridade dessas fontes oficiais e muito pouco da academia e dos movimentos de mulheres, né? No sentido de quem pesquisa essa realidade e quem vive, né? Quem sofre realmente. E há um certo receio de denúncia, né? Eu já ouvi muito isso, não dá para denunciar a questão das condições na penitenciária feminina, isso dá margem a processo. Enquanto a gente tiver medo de sofrer processo judicial, não tem jornalismo que preste em lugar nenhum do mundo, porque é o que temos para hoje, é a profissão que nós escolhemos. Então, há sim um risco, mas há uma responsabilidade ética e técnica possível de fazer uma matéria que também conste denúncia, por que não? A gente está falando de violação de direito. Aliás, não tem jornalismo que aborde direitos humanos sem uma margem de coragem, determinação e compromisso político, né? É disso que a gente está falando. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso. E a outra questão que a gente fala pouco é o assédio sexual e moral que as mulheres jornalistas sofrem nos veículos, na imprensa em geral, na relação com os gestores públicos. Isso ficou muito evidente no governo Bolsonaro, mas, como a Renata falou, os nossos problemas não começaram com o governo Bolsonaro. A gente está falando de uma sociedade patriarcal, machista, estrutural, no sentido dessa violação. Então, eu queria que vocês falassem quanto isso impacta, quanto essa relação com as mulheres jornalistas e tudo que elas têm enfrentado, né? A FENAD tem relatórios sobre esses casos todos. Como é que isso impacta, na opinião de vocês, a sociedade e também o jornalismo, ou seja, como é que isso provoca no jornalismo uma reação, porque não é possível que no trabalho profissional, no exercício profissional, você ainda tenha que enfrentar situações como essa, que também é violação de direito, tanto quanto o que a gente vê nas ruas e nas pautas que nós cobrimos. E eu acho que é muito importante que a gente tenha esses espaços de formação. No último debate eu falei sobre isso, porque existem poucas oportunidades de formação e de atualização, né, nossa, como jornalistas, desses temas que tem essas questões morais, de valores, esse ranço conservador que nós enfrentamos na sociedade e que a gente precisa compreender
para redigir, para ouvir, para interpretar, para fazer associações numa narrativa muito mais comprometida, né, com a realidade, com o processo de avanço democrático, de transformação, do que algo neutro, imparcial e distante da realidade. Então, são esses espaços, né, que a gente tem a oportunidade de conhecer vocês, trocar, ficar mais atento às referências de fontes de informação, de pesquisa, para que o trabalho fique qualificado. E parabéns. Quem não está vendo, a mesa está linda, está toda temática aqui por conta do mês da consciência negra, e é isso. Mas nem foi coisa nossa, foi outra vez. Ah. Mas a gente repassa Mas hoje. valeu, Eu vou ler a mensagem que está no chat. Oi, vocês me ouvem bem? Eu vou ler uma pergunta do chat e eu vou aproveitar para fazer outra pergunta que Renata falou, mas vou fazer para as duas. Enfim, você consegue ver o nome de quem perguntou, Ju? Murilo Beretta, que é do Sinjó, perguntou: os meios de comunicação de massa, em sua maioria, agem pela permanência do status quo, pautados, sobretudo, por interesses econômicos e políticos. Quem trabalha em redação jornalística vive na pele a ditadura da linha editorial. Quais as alternativas para superar essas barreiras? Um dos caminhos seria o apoio às mídias alternativas? E aí, a minha pergunta, essa é a pergunta de Murilo. E aí, para fechar o ciclo, tem uma pergunta. Renata falou um pouco do código do sofrimento, né? Que para você... Você me ouve bem, Renata? Agora, eu tô te ouvindo. Pronto. Você falou um pouco do código do sofrimento, né? E eu fico pensando que, realmente, muitas vezes, para reivindicar, você tem que se colocar enquanto um sujeito que sofre, que é vítima, que é violado. Isso, muitas vezes, como Maíra disse, implica numa nova violação da revitimização, né? Então, a gente vê falas como Brasil é o país que mais mata pessoas trans, Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT+, as pessoas morrem de aborto. E aí, ainda que seja realidade, isso implica num circuito discursivo e emocional que também pode implicar em violações. E, ao mesmo tempo, esse código do sofrimento e da vítima vulnerável também é mobilizado no caso da direita, né? Ou seja, a criança trans é vítima dos pais abusivos. A criança ou a mulher é vítima de um banheiro neutro em que terá um homem ou uma pessoa que eles leem enquanto possível violadora. O feto é a vítima ideal do aborto. O feto teria um status não só jurídico, mas divino de vida. E aí o que eu queria perguntar é um pouco desse circuito moral e discursivo que precisa de uma vítima ideal. Então, óbvio que não é um paralelo, porque, enfim, minha opinião todos sabem bem, mas uma vítima ideal tanto nos circuitos discursivos progressistas, quanto nos circuitos discursivos que são circuitos reacionários. Tanto que a gente vê que uma das principais vítimas preferidas da extrema-direita é a vítima infantil. A gente vê que tanto a questão do banheiro, quanto das crianças trans, quanto da linguagem neutra nas escolas, é uma vítima infantil e é uma infância idealizada, né? Uma infância que não é marcada por outras violações, por outras identidades que pressupõem uma violação. Então, eu queria perguntar um pouco disso, essa questão desse circuito discursivo e como, agora pensando nos jornalistas, né? Eu não sou jornalista, estou no curso de Mariana, mas como o jornalismo pode produzir narrativas que escancarem a violência, mas sem reificar o estado de sofrimento. Então, minha pergunta é essa, somado à pergunta das duas colegas do colega. Bom, Renata, eu passo a palavra para você e depois Maíra. Não sei, a Maíra não quer começar? Não sei, é para mim. Alô? Bom, Cláudia, acho muito importante suas colocações, né? Eu penso que tem vários esforços para tentar aproximar os movimentos da mídia, que vem tanto dos movimentos quanto das organizações. Aí eu penso assim, que há anos já a FENAGE fez um curso sobre gênero, por exemplo, acho que foi
2012, talvez, já faz uma década, com certeza, que a FENAD fez um curso sobre gênero para jornalistas que rodou diferentes estados brasileiros, tentando fazer uma formação, né? Mais recentemente, no ano passado, no âmbito desse projeto de pesquisa, a gente fez uma formação para jornalistas e comunicadoras e blogueiros também, sobre coberturas relacionadas a direitos reprodutivos, em especial ao aborto, e violência política de gênero. E aí a gente chamou as lideranças dos movimentos que trabalham com essas temáticas para dialogar com os jornalistas, para realmente promover essa aproximação, né? Então, e também acadêmicas, né? Então a gente chamou, por exemplo, a Frente Nacional pela Legalização do Aborto e o Instituto Anis e o Portal Catarinos, né, para fazer uma discussão, promover esse debate. Então, acho que é preciso ter mais iniciativas nesse sentido. Desse curso, a gente fez uma cartilha, que foi finalizada agora e vai ser distribuída, até posso pedir para a Mariana a lista dos discentes do curso, para ela mandar o PDF para vocês, que é uma cartilha justamente sobre como cobrir violência política de gênero e aborto, resultado desse projeto de extensão que a gente fez. Né? Agora, em relação à questão do assédio moral e sexual, eu estava falando, eu fiquei lembrando que quando eu era estudante de jornalismo ainda, eu fui fazer uma cobertura sobre as eleições municipais em São Paulo, e eu fui na casa do Maluf, porque ele ia dar uma coletiva na porta da casa dele. Aí eu cheguei lá e o Maluf se aproximou de mim. Ele falou assim: Nossa, que bonitinha você, hein? Você é novinha, hein? Vamos jantar depois, que nem eu faço com todas as outras. É assim que eu dou boas-vindas. Eu fiquei tão chocada, gente. Eu tinha 19 anos. E aí depois as jornalistas mulheres vieram falar comigo, falando: Não, ele faz isso mesmo, é assim mesmo, é um horror, ele, né, faz esse tipo de assédio, né? E assim, eu fiquei sem reação, eu não sabia, era a primeira vez que eu via, enfim, né? Paulo Maluf é uma instituição nacional, né? Assim, fiquei muito chocada, né? Mas o que eu acho no cotidiano, assim, talvez a minha resposta seja um pouco o que a gente tem tentado fazer para dentro da universidade, porque também é um espaço onde a gente tem muitos casos de assédio moral e assédio sexual, que é pensar em protocolos, assim. Então, eu acho que os meios de comunicação, os veículos, né, sejam alternativos, seja na grande imprensa, precisa ter protocolo de enfrentamento ao assédio. Então, saber, assim, quando acontece um assédio, como a pessoa vai denunciar, feita a denúncia, o que vai acontecer, como se organiza um processo de investigação, que tipo de comitê vai ser formado, como dar prosseguimento à denúncia, que tipo de punições são possíveis caso comprovada a denúncia, né? Então, demissão, enfim, o que é possível. Claro que tem sempre a possibilidade do processo na justiça, mas assim, para dentro dos veículos, o que é possível fazer? Então, eu acho que, pelo menos dentro da universidade, a gente tem feito esse debate da importância da adoção de um protocolo de enfrentamento ao assédio moral e sexual, que são assédios bem diferentes, né? Mas muitas vezes, no caso das mulheres, estão combinados, né? Sobre o Murilo, oi Murilo, legal sua pergunta. Também fiquei pensando, talvez, no sentido um pouco da pergunta da Cláudia, né, sobre como enfrentar essa que você falou da ditadura editorial, né? Mas eu acho que fortalecer as mídias alternativas é um caminho, mas eu acho que fortalecer as próprias jornalistas também é um caminho, né? Então, assim, o movimento sindical é uma coisa que parece muito antiquada, mas eu acho que é fundamental os jornalistas se sindicalizarem e se entenderem enquanto classe para poder juntos, reivindicar seus direitos, né? Então, acho que é uma fórmula antiga do mundo do trabalho, mas eu acho que funciona, né? As pessoas precisam se organizar para enfrentar esse autoritarismo, né? Dessa, dos diretores de redação, né? E eu acho que coletivamente
não é mais fácil, mas assim, fortalecidos é mais possível fazer denúncias públicas sobre isso também, né? Porque individualmente as pessoas sofrem muito, eu acho, né? Quem ousa denunciar uma chefia sozinho, provavelmente vai ser demitido. Então, vai acontecer e vai ter dificuldade de arrumar emprego porque vai ser considerado uma pessoa problemática, né? É assim que acontece nos meios de comunicação privados. Então, eu acho que um caminho é mesmo a organização coletiva, e aí o sindicato, eu acho que é o espaço ideal para fazer isso, né? E estou falando isso também sabendo que o Murilo é ou foi diretor do sindicato, então ele mais que ninguém sabe disso. E aí, a última pergunta de Flávio, sabe o que você estava falando, Flávio? Eu fiquei pensando que quando a gente entra, né, nesse discurso que você falou da vítima ideal, nos circuitos progressistas, eu fiquei impressionada como a nossa estratégia com frequência denunciar a hipocrisia do outro lado, né? Então, falar assim, o Bolsonaro está falando aí da família idealizada, mas ele casou 4 vezes, tem filho com não sei quantas mulheres, né? Então, a nossa estratégia é geralmente dizer, olha, essa pessoa não é esse bastião moral todo que ela está falando, que eu acho que é uma estratégia muito ruim também, né? Porque aí a gente parte de um pressuposto de que a pessoa conservadora deveria ser coerente, né? Eu acho que assim é muito ruim. Então, eu acho é uma questão importante. A gente quer pensar mais sobre isso, assim, mas de fato nós não acho que uma revitimização é o que acontece com mais frequência e aí a nossa estratégia é supostamente denunciar uma hipocrisia e se colocar também nesse lugar de nós somos os coerentes, não eles, né? E aí fica esse nós versus eles, que eu acho que não avança, né? Não disputa de fato. É isso. Obrigada, Maria. Renata? Estava aqui pensando nas coisas que a Maíra falou, mas eu anotei as perguntas. Estou convivendo com tudo assim na cabeça. Quero agradecer todas as perguntas, enfim. E eu acho que eu vou mais ou menos na sequência, só para não me perder demais. Eu estava pensando nas estratégias, assim, eu, assim, de partida, eu acho que a Maíra tem muito mais elementos para e sugestões para oferecer do que eu, né? Não só pela formação, mas porque ela tem trabalhado mais, pelo que eu percebi, com jornalistas, né? E eu, não, em geral, tenho dificuldade em ser muito propositiva, mas eu vou tentar, assim. Então, sobre as estratégias, né, para a produção jornalística, eu acho que eu tenho pensado muito nessa coisa das fontes. Foi a Cláudia que fez, né, a pergunta. Eu, eu acho que tem algumas coisas, assim, né? Claro, ouvir mulheres, sejam, enfim, pessoas do movimento LGBT e tudo, sejam, sejam elas do movimento, né, como disse, sejam da academia, mas ainda assim, ouvir, eu percebo que tem uma coisa, assim, que mulheres e pessoas LGBT, como, enfim, pessoas negras e indígenas e tudo mais, muitas vezes são chamadas para falar do particular e não do universal. Eu acho que é muito importante também atentar para isso. Eu acho que eu me lembro no meu próprio treinamento, assim, na Folha, em algum momento surgiu, a gente falou sobre isso e
E eu percebi que, e não tem a ver com a discussão sobre gênero, mas tem a ver, que era, não, chamar para falar, então, do regional, alguém do local, né? Como se uma pessoa, por exemplo, pesquisador da Bahia não pudesse falar do que diz respeito a todo o Brasil. Eu acho que isso vale para gênero, orientação sexual, enfim, discussões raciais e tudo mais. Claro que é importante ouvir, né, pessoas do movimento e especialistas nessas questões particulares, mas eu acho que é importante ouvir, por exemplo, quem estuda, sei lá, raça, em questões de saúde, porque algumas coisas escapam. Eu vou mencionar uma. Determinadas coisas que a gente não ouve, das quais a gente não ouve muito falar. Tipos de tumor que são relacionados com raça, assim, que têm maior incidência, por exemplo, ou são particularmente recorrentes em mulheres negras. A gente não ouve falar super pouco disso. Assim. Por quê? Porque a raça é pouco discutida nas faculdades de medicina. Muitas vezes o jornalismo olha pouco para o ensino. E como é pouco estudado nas faculdades de medicina, tem pouca pesquisa, mesmo que tenha pesquisa, é pouco falado. Então, acho que tem aí muito espaço para melhorar. E uma outra que eu acho que é importante, assim, que me incomoda muito como leitora, e eu sou uma leitora ávida, assim, de jornal, é a construção de determinadas questões como questões relacionadas com a identidade e não como questões de justiça. Eu acho que, ou seja, não como questões concernentes a todos. Acho que isso é muito importante. Eu percebo que há uma. Enfim, e aí não é uma questão só do jornalismo, acho que é uma questão geral, inclusive dos movimentos, e eu acho que essa posição de dizer como os agentes deveriam agir, na minha opinião, enfim, isso é muito desconfortável para mim, mas eu acho que eu percebo em alguns agentes e eu vou falar, eu acho que da deputada Érica Hilton, da ministra Niele Franco, é, tem muitas outras e muitos outros, um cuidado em se apropriar dos universais, das categorias universais, assumir que fala para uma audiência mais ampla. Na pesquisa, a gente percebe que os atores constroem audiências para si. Eu acho que é um equívoco supor que a audiência está dada. Acho que não. Acho que os discursos criam audiência, porque eles vão obtendo adesão. E isso, para mim, faz com que seja possivelmente importante usar e supor que se fala para uma audiência mais geral, usar as categorias universais, né, da cidadania, dos direitos humanos. Não é abrir mão do particular, mas é relacionar, é inscrever o particular no geral, né? Encontrar essas plataformas para generalizar as lutas, que foi algo que a esquerda me parece ter feito bem ali na transição, e depois acho que, em parte, a coisa se dissociou. Em relação à ditadura da linha editorial, eu fiquei, assim, eu não tenho muito a oferecer, na verdade, além do que a Maíra já falou, mas eu acho que é uma coisa importante no jornalismo, como na pesquisa, falar, é descrever. Assim, eu acho que a descrição, muitas vezes, ela é um instrumento interessante, importante, e que
ajuda a desestabilizar, assim, as convenções, sejam essas convenções. Assim, também tem isso, né? A gente supõe que o senso comum é sempre o senso comum conservador e tudo mais, mas não, né? Assim, eu acho que o senso comum, na medida em que ele estabiliza, ele pode ser desestabilizado, é interessante, pode ser interessante desestabilizá-lo e dissolver certos pressupostos, inclusive progressistas. Então, acho que a descrição funciona bem para isso. E eu acho importante falar sobre os problemas. Não só quando uma situação particular emerge. E eu tenho pensado muito nisso, porque assim, eu sou intrigada pelo não debate de algumas questões de gênero, entre elas, a violência sexual contra crianças, que é estatisticamente impressionante no Brasil e a gente não consegue falar a respeito. Isso me impressiona muito, porque, enfim, isso acho que é um problema que representa um trauma, né? Potencialmente um trauma para a vida inteira, muda a vida, e é impressionante como a gente não fala sobre ele. Em relação à criança ideal, então, eu acho que isso é super tema, assim, inclusive de pesquisa, né? A disputa pela infância. Como as disputas passaram a se travar no Brasil, na escola, em torno da criança, e, enfim, o tipo de dificuldade, de limite, né? Que esse deslocamento da disputa põe para uma espécie de repertório, enfim, repertório da ação social que foi se constituindo em relação com as demandas por direitos. Eu acho que, em parte, talvez isso tenha relação com a própria aposta de uma espécie de pedagogia. Tem um deslocamento, enfim, eu não sei muito o que vem antes, o que vem depois, mas eu percebo que há uma. Quando a gente mapeia determinados processos, um marco importante por exemplo, o Plano Nacional de Direitos Humanos ali, o terceiro plano. E o que se torna controverso nesse terceiro plano é justamente aquilo que foi construído como uma ação nas escolas, como uma ação sobre as crianças. Eu acho que dá para mapear isso na história recente, assim, no Brasil, e, enfim, como eu disse, eu acho que aí tem a criatividade é importante. Talvez um caminho seja como a Maíra sugeriu, né? Eu acho que enfocar os atores e as ações mais do que a vítima. Agora, talvez discutir em termos mais gerais o tipo de efeito sobre a vítima que essas ações têm. Então, talvez despersonalizar o sofrimento, generalizar os efeitos da ação e personalizar ou enfocar as ações enfim, e os agentes. Quando se trata, por exemplo, de crimes contra, sei lá, crimes sexuais, feminicídio e tudo mais. Mas eu confesso que tem que pensar. Eu fiquei muito, muito intrigada, assim, por esse ponto da Maíra. Vou pensar a respeito. Relação. Me perdi a minha própria noção. Perdi mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que era isso.
Eu respondi tudo? Já não sei. Acho que era isso, mas não sei. Eu queria fazer uma provocação, porque quando a gente começou a discussão, a Maíra falou assim, e até o próprio Flávio perguntou, se havia alguma mudança em relação ao Bolsonaro. Você também começou dizendo que o Bolsonaro agravou a questão, mas ele efetivamente não inaugurou nada. Mas é pensar que a diferença, como o Maíra colocou, a diminuição no governo Dilma de orçamento, etc., é um aspecto, mas no Bolsonaro eu acho que uma coisa bastante específica, porque acaba sendo a voz do Estado, a política do Estado, né? Foi criado um ministério para trabalhar justamente aspectos de antidireito de gênero, etc, etc. Então, já não é mais um simples buraco no orçamento, que é importante, obviamente, mas é como se fosse uma política de Estado, né? Que isso impacta, principalmente nessas questões sensíveis que a gente está falando, segurança pública, questão de gênero, democracia. Né? O que é que vocês poderiam assim, contribuir para a gente pensar a respeito disso? Tem algumas perguntas aqui no chat. Fazer um último circuito. Calma. Ô, Ju, você vai passando aqui as perguntas para o... Ou ao contrário, você quer ler as A gente perguntas? vai pegar as perguntas do chat para fazer essa rodada. A gente vai ler algumas perguntas do chat. Primeiro, Júlia concordou com você, Renata. Falou que tentou emplacar em 2 veículos até independentes essa questão da violência contra as crianças e não conseguiu, porque ela analisa que ninguém quer aprofundar o debate sobre esse tema. Pode subir, Ju. Natália perguntou se a regulação da mídia poderia diminuir essa questão do discurso de ódio e, consequentemente, melhorar o debate sobre o que ela chama aqui de ideologia de gênero, né? Murilo mandou o link do sindicato, todo mundo vai sair daqui pagando imposto sindical. Brincadeira. Pode subir mais. Isso. E Liliana perguntou como as duas, né, observam a atuação das mídias independentes e a atuação em ativismo sem financiamento. Então, a gente tem um problema, né, do financiamento, etc. Não, não tem mais. Mais alguém que está aqui quer fazer alguma pergunta? Bom, está ouvindo? A gente começou com a época, Maíra da outra vez, a gente agora vai para a Renata. Já, Renata, você fazendo suas considerações finais, né, do nosso debate. Eu vou, então, responder rapidamente e só fechar, tentar amarrar um pouco o que eu falei. Eu tenho aqui falando sobre regulação da mídia, né, e melhorar o debate sobre ideologia de gênero. Eu não sei, para falar a verdade. Eu acho que a minha formação toda é em direito. E eu acho, claro, que o direito é importante, mas eu não tenho, assim, eu não tenho, eu não acredito tanto, enfim, no sucesso, acho que a contribuição da regulação ela é sempre limitada e muito superestimada no Brasil. Eu acho que o direito é parte da vida social e ele é aplicado por todo mundo. Eu acho que isso é importante. As instituições no Brasil importam. Acho que, claro, que vale a pena lutar por direitos e buscar inscrevê-los no ordenamento. Mas eu tenho a impressão de que no Brasil a gente tem uma fé, assim, uma espécie de palavra eficaz do direito, como se o direito fosse constituir a realidade, e não funciona assim, né? Por isso que a gente fala tanto de violação.
Por quê? Porque as normas não são observadas socialmente, não é só pelas instituições. E, e eu acho que uma dimensão importante assim, da discussão é também perceber que muitas vezes os atores, eles, parte da ação social é criar categorias, é dar nome às coisas, nomes novos, é apresentar o problema de uma maneira que, é construir o problema de uma maneira que outras pessoas, que, enfim, que, pela qual ele não tinha sido percebido, é apresentar algo de uma maneira diferente, ou um recorte diferente da realidade, né? Acho que na discussão, por exemplo, sobre o aborto legal, isso fica, para mim, me chama atenção, assim. O aborto legal não era antes o que é hoje. Claro que, em parte, é também porque ele não era socialmente antes o que ele é hoje, que a gente percebe, por exemplo, que talvez a gente tenha deixado de construir, né? De cuidar de construir no Brasil, por exemplo, formas de implementar esse direito. Que eu acho que hoje, por exemplo, a gente percebe, bom, é importante, né? Para garantir o direito ao aborto legal, é preciso ter modos de implementá-lo, equipes nos hospitais, discussão, instrução, formação nas faculdades de medicina, coisas que eu não sei se a gente fez, né, nesse período. Então, enfim, acho que tem sempre, as coisas não, elas raramente não são ambivalentes. Enfim, eu acho que o que para mim tinha sentido mostrar, no final das contas, eu acho que a importância de descrever o que os agentes fazem. Claro que não é descrever acriticamente. Parte da crítica passa, inclusive, pelo cuidado com não trabalhar com categorias dos atores. Acho que isso é importante também. A própria descrição muitas vezes serve para isso. Eu acho que entender que a comunicação social ela é uma instância de disputas, mas ela também é parte da construção do mundo, da construção dos sentidos que os direitos assumem na vida social, e parte da construção dos problemas sociais. Eu acho que isso é fundamental. E entender que os diversos atores, com as suas variadas filiações ideológicas, se a gente quiser colocar assim, eles estão o tempo todo em movimento, experimentando e tentando construir audiências para os seus discursos. Eu acho que isso é fundamental. E um desserviço que às vezes a ideia de ideologia presta é que ela acaba fazendo crer que a audiência está dada de antemão, em função dos valores, das convicções e tudo mais. E muitas vezes as pessoas não se orientam por valores, elas se orientam, elas se conectam com discursos pela imagem de sociedade que determinadas produções discursivas portam. Eu acho que enfim, esse é um elemento também para o qual vale a pena tentar. Em rela- em relação à minha pergunta, Renata, Como? em relação à minha pergunta, eu, Desculpa, eu não ouvi. eu perguntei como é que a gente fala, como é que a gente pensa, né, a questão das disputas de narrativas ou de discursivas, quando você tem, no caso do governo Bolsonaro, o discurso anti-direito, anti-gênero, anti-tudo,
parte justamente do Estado e atravessa todas as secretarias, né? Com uma bandeira literalmente de Estado, e não Verdade. como é que a gente pensa, né? Essa questão dos direitos. Verdade, desculpa. Eu fiquei pensando na sua pergunta e me perdi tentando articular uma resposta. É, eu, é, eu acho que tem, claro, uma dimensão estruturante, mas eu concordo muito com o seu ponto de partida, que eu acho que o Bolsonaro, ao mesmo tempo, a eleição do Bolsonaro, ela é um efeito de um processo, mas há elementos novos. E eu acabei mencionando, né? A própria Brasil Paralelo, eu acho que é um elemento novo. Não, eu não acho, não entendo que as produções discursivas, por exemplo, da Brasil Paralelo, sejam repetições do que, sei lá, a Opus Dei falava 55 décadas atrás. Não acho, acho que há elementos de novidade e é justamente isso que me atrai. Eu entendo, do ponto de vista. Eu acho que dependendo da posição, tem sentido falar em um discurso anti-direitos e anti-gênero. Para minha análise, no entanto, justamente porque eu persigo essa dimensão produtiva de uma determinada rede, ou a partir da análise de uma plataforma, né, da Brasil Paralelo, me interessa pensar o discurso de direitos que esses atores constroem. Pode ser que seja antidireitos, mas é antidireitos supondo que só é válido e só é um discurso de direitos um discurso de direitos humanos que se constrói no pós-Guerra Fria. Eu acho que na luta social, se a gente está engajado na disputa, tem sentido nomear esse discurso como um discurso antidireitos. Mas é importante ainda assim perceber que quando esses atores, quando essa rede constrói um discurso de direitos, o que ela está fazendo é tentar criar audiência, obter adesão a esse discurso, que pode sim se tornar o discurso de direitos. Por quê? Porque ele está concorrendo, na verdade, ele pode deslocar o que a gente reconhece como o discurso de direitos humanos, que é um discurso de 3 décadas. Por exemplo, se a gente pegar a jurisprudência internacional, a Corte Europeia de Direitos Humanos, que é a instância instância internacional que mais tratou de direito, por exemplo, de não discriminação por orientação sexual, a primeira decisão da Corte Europeia sobre essa matéria favorável à não discriminação é de meados dos anos 90. A primeira decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre direitos de pessoas LGBT é de 2012. A gente está falando, na verdade, de uma coisa muito recente que na luta social pode ter sentido naturalizar, mas que é importante perceber como não natural e não autoevidente, por quê? Porque há uma disputa em curso, há propostas de interpretação, há interpretações concorrentes de direitos humanos que se acreditam, que têm se acreditado socialmente, né? E podem, por exemplo, portanto, deslocar essa interpretação que tem sido prevalecente nas últimas décadas, mas apenas nas últimas décadas. Obrigada, Renata. Eu queria voltar uma questão que a Renata trouxe e que Cláudia tinha mencionado também, e eu acabei esquecendo de falar, que era em relação às fontes, porque isso me lembrou a importância da diversificação das fontes, né? E já tem um debate de tempos no jornalismo sobre isso, né? E que a gente pensou no final dessa cartilha
em colocar diferentes fontes, né, como um disque-fonte, assim, sobre esses temas, para que as jornalistas e os jornalistas que fossem tratar sobre isso tivessem, enfim, mais contatos. E aí eu acho que isso é algo que o movimento social poderia promover também, né? Apresentar mais fontes. E também acho que tem que partir de uma atitude do jornalista ou da jornalista de pensar, bom, mulheres podem falar sobre macroeconomia, elas não precisam dar o depoimento só sobre o aumento do preço no mercado ali para dizer que sentiu a inflação, né? E pensar também sobre a importância de sempre comunicar a questão do universal, né? Assim, então, eu tenho visto mais recentemente uma mudança em alguns veículos, que é de, quando falar de casos de feminicídio, trazer as estatísticas de feminicídio no Brasil ao final da matéria, para mostrar que aquele caso dramático, horrível que está sendo relatado ali, faz parte de um todo, de um contexto mais amplo, né? Isso me lembra um pouco aquele livro do Perseu Abramo, Padrões de Manipulação na Imprensa, que é antigo, mas eu ainda acho muito útil. A questão de recortar as partes e não mostrar o todo é um padrão de manipulação também, né? E eu queria recomendar um outro livro para vocês, que eu não sei se vocês acompanharam, que saiu no ano passado, que é Histórias de Morte Matada, Contadas, Feito Histórias de Morte Morrida, que são duas jornalistas que escreveram, Niara de Oliveira, eu não vou lembrar o nome da outra, que é sobre cobertura da imprensa em relação à violência de gênero, em especial feminicídio. Então, histórias de morte matada, contadas, feito história de morte morrida. Vale muito a pena. Sobre as perguntas, bom, eu acho que sim, né? Vale a pena reforçar a atuação das mídias independentes, parte de iniciativas de financiamento coletivo, enfim, mas eu acho que hoje em dia a mídia independente cumpre um papel muito importante, independente ou alternativa, né, na cobertura dessas questões que a gente está tratando aqui, mais sensíveis. E acho que em relação a outras questões também, como, por exemplo, em relação ao meio ambiente, né, os direitos ambientais, denunciando racismo ambiental, eu acho que tem cumprido um papel fundamental. Então, acho que é importante apoiar, mas, de fato, existe um problema de financiamento. Você consegue repetir o nome do primeiro livro do Perseu Abramo que você comentou? Padrões de manipulação na imprensa. Eu não sei, não lembro se é grande imprensa, Perseu Abramo. O autor, não é a editora, não. Não é a Fundação Perseu Abramo, é o Perseu Abramo. Sobre a regulação da mídia, eu acho que, para mim, assim, o debate parte do pressuposto de que a mídia, que os meios de comunicação, de rádio e TV, são concessões públicas. Então, eu acho que a gente precisa relembrar isso o tempo todo e discutir, enquanto sociedade, o que nós queremos ver nos meios de comunicação que são concessões públicas. E isso é um artigo que está na Constituição, que até hoje não foi regulamentado, e eu acho que esse debate é fundamental. A gente quer que na madrugada só esteja passando o culto evangélico, mas a gente precisa fazer esse debate. Talvez sim, talvez seja o que a população brasileira queira ver na TV, mas não é possível que não haja uma compreensão de que é uma concessão pública e que, então, esse é um debate que não cabe aos proprietários das empresas de comunicação apenas que ganharam essas concessões, que são renovadas automaticamente, sem qualquer discussão, a não ser quando o Bolsonaro resolveu ameaçar a Globo para dizer, a partir do seu lugar de poder, que talvez eles não tivessem a concessão renovada. Não é um debate que é feito na sociedade brasileira, então a gente tem que fazer essa discussão. Eu acho que, então, a regulação da mídia, para mim, deveria começar nesse debate a respeito das concessões públicas, né, sobre o que a gente, de fato, quer ver. E aí tem vários modelos já no mundo afora. Eu acho que o mais citado é sempre da BBC, porque ele é bastante óbvio, né, mas as pessoas pagam impostos na Inglaterra para manter o funcionamento da BBC, que é uma TV pública, não é uma TV estatal, e ao final de cada ano elas respondem um questionário, um censo da BBC,
para dizer o que elas gostaram de assistir, o que elas não gostaram, o que elas querem ver, que tipo de conteúdo deve ser produzido. Então, eu acho que, enfim, exemplos existem, mas no Brasil, os meios de comunicação, as concessões públicas dos meios de comunicação, elas são intocadas, né? E não é à toa, por exemplo, que a concessão de rádio foi uma grande moeda de troca enquanto foi discutida a aprovação da reeleição do governo Fernando Henrique, né? Foi utilizada como moeda de troca a concessão de rádios para políticos locais e para deputados federais, estaduais. Sobre a questão da Núbia, não é tão fácil de responder, mas eu queria só dar um exemplo, assim, né, que não circulou muito, eu acho que foi uma estratégia, talvez, do novo governo, mas quando as assessoras entraram no Ministério das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos, para retomar ele para ser o Ministério efetivamente das Mulheres, todos os dados de todos os computadores tinham sido apagados. Os computadores foram formatados e não havia nenhum dado lá. Não houve nenhum tipo de transição. Isso eu acho que diz muito, né? E é um atentado contra o Estado brasileiro, contra o povo brasileiro, né? E que representa bastante o que foi o governo Bolsonaro. Então, eu acho. E além disso, havia aqueles pequenos fetos que a Damares costuma distribuir em cima de cada mesa. Eu não sei por que optou-se por não tornar essa informação pública, né? Essa informação interna, mas eu acho que isso já diz bastante do que significa ter pessoas com esse tipo de concepção de mundo, posicionamento ideológico à frente do Estado, né? E o quanto isso impacta na garantia dos direitos. Então, é só um pequeno exemplo, mas que me traz assim, o quão tenebroso foi esse período que a gente viveu no Brasil. E, bom, quero agradecer muito vocês, o convite, estou bem feliz de estar aqui hoje. Quando a cartilha estiver finalizada, eu vou pedir para a Mari a lista de vocês de e-mails para mandar, e estou à disposição também. Obrigada, Maíra. A gente agradece novamente pela parceria, né? Passar a palavra para a Renata para a gente encerrar a sessão de hoje. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Renata. Nós mobilizaremos você outras vezes, né? Fique a postos, nós somos abusados. Tchau, querida. Bom, eu só queria relembrar. Nunca mais ficou bom, né? Eu só queria relembrar o pessoal que está assistindo, que estuda o curso, relembrar que a gente mandou o link com o nome dos monitores que estão dando assistência para vocês, o modelo da pauta e parte do que a gente discute aqui, né, indicação de literatura, né, inclusive com os PDFs já postos na pasta, se quem quiser acessar, está ali, ok? Aguardamos vocês na próxima semana. Tchau. Nossos feridos salvaram-se todos.